com frio. Boa noite, muito boa noite, turminha, Olá. que legal, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Janete, Valdir, Luz. Boa noite. André, Boa noite. Marquioro. Boa noite, Solange Godoy. Boa noite, André Luiz Luiz. Boa noite, Que Pedro. alegria. Boa noite a todos da Que sala. alegria recebê-los, meus irmãos. Vocês que estão nos acessando aí a nossa live, esta é de número 75, e isso é muito legal, estamos muito felizes, podemos fazer esse singelo e modesto movimento, né, de levar o evangelho aos corações, né, nesta corrente do bem. Muito obrigado por nos acolher na sua casa, no seu dispositivo eletrônico, onde você estiver. O Evangelho no Lar é essa conexão, né, com a espiritualidade. Muito obrigado mais uma vez. E vamos juntos, né, formarmos e colaborarmos de alguma forma para que essa energia crística chegue a todos nós, fortalecendo-nos nesse momento educativo que a vida nos convida a um grande reposicionamento de pensar e de viver. E hoje, para abrirmos nosso Evangelho número 65, nós temos um convidado especial, né, para esta live. Logo, logo faremos a apresentação dele. E para dar início ao nosso Evangelho no Lar, nós, os dois convidados, né, a Solange e o André, vamos pedir para o André Carlos Marquioro para conduzir-nos na nossa prece. Com você, André. Então, olá a todos, é uma gratidão estarmos novamente neste Evangelho no Lar, na mais sincera vontade de que nós possamos ter uma noite agradável, que possamos recarregar as nossas energias espirituais para seguirmos nossa jornada. Essa música é uma composição do Edson Luiz Cardoso, e ela faz uma menção àquela senhora simples do Evangelho segundo o Espiritismo, que entrava nas mansardas levando paz, amor e o recurso material. Roupa simples, bem cuidada, senhora de ares nobres, chegando à casinha pobre, com sorrisos foi saudada. Dos carentes conhecida, anjo de luz e de amor, as faces emagrecidas pressentem o alívio da dor. A fome já vai embora, também o frio das crianças. A mãe transborda esperança, o pai doente melhora, o pai doente melhora. Sempre auxilia aos irmãos, ocultando a identidade. Do homem não quer a gratidão, faz para Deus a caridade. De Jesus vem a receita, para as ações não terem perda, não saber a mão esquerda, o que dá a mão direita. A fome já vai embora, também o frio das crianças. A mãe transborda esperança, o pai doente melhora, o pai doente melhora. Tivemos a prece musical, né, de André Marquioro, que abriu o nosso Evangelho.
nosso evangelho, 75º evangelho. É uma alegria, mais uma vez, podermos levar esta mensagem de esperança, de coragem, né, e de fé. Nós gostaríamos já de registrar a importância dos nossos parceiros que retransmitem as nossas lives, os nossos companheiros da UME de Viamão, que hoje eles têm uma programação especial lá, não estão conosco, mas amanhã eles já continuarão a transmitir as lives do Evangelho. Também queremos agradecer a participação dos companheiros da TV7, lá da Paraíba, companheirinhos que estão transmitindo, a página do TV Mundo Maior, a página também do Ferreira de Moraes, a web rádio Amigo Espiritual, né, que tem levado muita live para o Brasil todo, a Unição Borja, a Rede Doutrina Rio de Janeiro também está conosco, e também um agradecimento aos milhares de amigos aí que compartilham anonimamente as postagens, né, com as redes sociais, né, nossos companheirinhos de Ideal Espírita que estão ali compartilhando esse evangelho. Nosso muito obrigado. E nós gostaríamos agora de convidar a Janete da Rosa para que ela faça a leitura do Evangelho hoje, Bem-aventurados os aflitos, lá do capítulo 5. Boa noite, amigos, para mais uma reflexão da noite de hoje. Já agradecendo por nos receber em seus lares. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados que choram, que serão consolados. Bem-aventurados os que são famintos e sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6, 10. Bem-aventurado vós que sois pobres, porque é vosso o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes sois vós que agora chorais, porque rireis. Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas, ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis reduzidos aos prantos e às lágrimas. Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Que assim seja. Tivemos, então, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, lá do capítulo 5, né? Agora, nós gostaríamos de convidar o Lúcio Munhoz para que ele apresente o nosso convidado. Lúcio Munhoz. Boa noite a todos, meus queridos irmãos, amigos. Boa noite, André. Alegria imensa contarmos com a presença de vocês na nossa live, que nos engrandece muito. Psicografia, oratória, amplo trabalho social e divulgação espírita assinalam trajetória o conhecido médium paulista, hoje radicado em Campinas. André Luiz de Andrade Ruiz, formado em Direito e com cursos técnicos em desenho arquitetônico, música, piano clássico e enfermagem. André Luiz de Andrade é casado com a médium de pintura mediúnica Solange Godoy e é presidente da Sociedade Beneficente Bezerra de Menezes de Campinas, Estado de São Paulo. Membro da Sociedade Espírita Mensagem Fraternal de Caracas, na Venezuela, e é associado do Instituto de Difusão Espírita de Araras, Estado de São Paulo, que tem publicado os livros de sua psicografia. Além das atividades doutrinárias realizadas na referida Sociedade Bezerra de Menezes, desenvolve as seguintes tarefas doutrinárias. Apresenta todos os sábados, às 11h30, o programa Alimento para a Alma na TV Jornal da cidade de Limeira, canal 33 UHF e 113 da NET. Apresenta todos os dias, menos no sábado, o programa O Espírito da Letra e também analisando a obra de André Luiz, Nosso Lar, transmitido pela TV Mundo Maior. É também responsável pela TV Alvorada Espírita, emissora de TV na internet,
com programação de 24 horas no ar, inclusive com 4 horários de programas ao vivo, que podem ser sintonizadas no endereço www.tvalvoradaespírita.com.br. Desenvolve trabalho de divulgação através do rádio, apresentando ao lado de Solange Godoy o programa semanal Alegria de Viver, na Rádio Boa Nova, 1450 kHz, Guarulhos e São Paulo, 1080 kHz, Sorocaba e interior. Todas as quartas-feiras, às 14 horas. É responsável pela Rádio Alvorada na internet, onde todas as terças-feiras, às 20 horas, ao lado de Raul Mendonça, apresenta o programa Alegria de Viver ao vivo. Sintonizado através do site www.mensagemfraternal.com.br ou pelo programa Pau Talk. Realiza palestras e seminários em diversas cidades brasileiras, além de já ter visitado em viagens doutrinárias países como Venezuela, Honduras, Guatemala e Grécia, realizando palestras e outras atividades mediúnicas. Através da mediunidade da psicografia, participou da elaboração de 12 obras mediúnicas editadas pela editora IDE da cidade de Araras, encontradas no site www.ideeditora.com.br. Seja bem-vindo, meu irmão. Mas tem gente fofoqueira nessa internet, hein? Pelo amor de Deus. Te entregamos bem, André. Um beijo para você. Contamos tudo pro povo aí. Uma alegria muito grande. A gente vai ter que fiscalizar. Vou botar fake news nesse negócio aí para ver quem está inventando esse monte de coisa. E olha que foi resumido esse currículo, viu? Esse encontro para nós é muito enriquecedor, tanto para mim quanto para a Solange, porque nós temos a alegria de conhecer, de estar junto de irmãos tão queridos, que fazem um trabalho tão maravilhoso em todas as regiões do Brasil, e com o apoio da rádio, da TV, fazendo muita gente conhecer melhor a doutrina espírita, ou, por fim, começar a conhecê-la. Então, a Solange também vai saudá-los, para que todos possamos dar início à nossa atividade da noite. Como o André já falou, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E espero que o que seja discutido, o que seja comentado aqui hoje, sirva para trazer para a gente um alento muito grande para os nossos corações, para o nosso dia a dia. Então, uma alegria muito grande estar aqui. Que maravilha, que legal. Sejam bem-vindos, amigos, nesse modesto e singelo trabalho que estamos fazendo aqui. Essa é uma atividade da União Municipal Espírita de São Borja, né? Da UME, e hoje, para aqueles que estão nos assistindo nesse momento, nos acessando, é uma live que estamos realizando há 65 dias consecutivos do culto do Evangelho no Lar. E hoje estamos com 2 convidados especiais, o André Luiz Ruiz e a Solange Godoy, que vieram para enriquecer o nosso encontro. E o formato de nosso encontro será em formato de perguntas. Então, nós hoje falaremos sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, mas faremos perguntas aos nossos convidados. E para iniciar as perguntas, então, quero convidar a nossa companheira Janete. Por favor, Janete, a sua pergunta para o nosso amiguinho, nossos amiguinhos novos aí. André, sejam bem-vindos a esse nosso encontro de reflexão. A minha pergunta seria: como poderemos nos sentir consolados diante das aflições da vida? Bem, Janete, a questão de buscarmos consolação, ela é muito interessante. A começar pelo título do capítulo, que nós estamos comentando, não é? Porque todas as pessoas procuram alegrias, procuram felicidades, procuram coisas positivas do ponto de vista do conforto. E Jesus utiliza essa bem-aventurança, que Kardec utiliza esse título para o capítulo 5º, que é o mais longo capítulo de todo o Evangelho, segundo o Espiritismo, como bem-aventurados os aflitos. Alguém poderia dizer, alguns que eventualmente quisessem criticar as falas de Jesus, que Jesus era masoquista, não é? Que não ele queria que o povo sofresse mesmo.
Porém, uma análise um pouco mais complexa, um pouco mais objetiva, a fundo, revela uma coisa interessante, que todos nós nos esquecemos. Nós queremos sempre o conforto, queremos uma felicidade que pareça não nos incomodar em nada, que não nos faça ter nenhuma dificuldade, mas todas as vezes que no nosso padrão evolutivo, de um mundo de prova e expiação como é a Terra, nós encontramos essa facilidade, nós encontramos tudo planinho, tudo em harmonia, geralmente nós paramos de evoluir do ponto de vista de buscar, de melhorar o que somos, de perguntar o que nós precisamos mudar em nós mesmos. Então, isso significa o quê? Que na medida em que nós estejamos nos afastando dos objetivos reencarnatórios, que seriam aqueles que nos trouxeram a um mundo como este, que é o de trabalhar, de lutar, de enfrentar obstáculos, de nos exigirmos para uma melhora, quando nós nos afastamos disso, o que acontece é que dura mais tempo o sofrimento na Terra. Nós padeceremos mais e nós perderemos oportunidades, inclusive correndo riscos de voltarmos a níveis anteriores em termos de níveis de mundos habitados. Então, como nós poderemos nos consolar das aflições? Primeiro, como aprendemos com o título do capítulo, agradecendo por elas. Nós costumamos ver pessoas naquelas filas de lotéricas, porque eu costumo dizer uma coisa que o espírito Humberto de Campos conta no livro que escreveu, através da nossa mediunidade, que as pessoas, elas não vão à igreja rezar, mas geralmente elas rezam na lotérica. Elas vão na lotérica e fazem uma prece, e era uma das histórias que Humberto nos contava nesse livro, que a mulher acusava o marido de nunca rezar, de nunca ir com ela no centro espírita, e o marido dizia, você está comigo, você sabe, eu rezo, você não vê, mas onde é que você reza? E ele falou assim, eu rezo todo dia que vou jogar na loteria. E aí, quando você pega essas pessoas que estão buscando recursos através da sorte, e você pergunta para elas, o que você faria se você ganhasse toda essa bolada? É quase unânime. A resposta é, pararia de trabalhar. Quer dizer, a primeira coisa que a pessoa faria era não ter algo para fazer. Ela deixaria de ser útil, deixaria de fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. E ela ia torrar aquilo. Então, a gente observa que os problemas vão se tornar piores se nós não aprendermos a extrair daquilo que é uma bem-aventurança todas as coisas boas que elas nos propiciam. Nós só pioraremos o nosso estado. Então, a primeira coisa que a gente deve pensar a respeito das aflições é, puxa vida, se isso está acontecendo comigo, é porque isso vai me ensinar alguma coisa. E a melhor forma de eu abreviar o meu sofrimento é eu procurar aprender logo, ao invés de piorá-lo, ao invés de ficar irritado, ficar nervoso, ficar dando pontapé na porta. Isso vai quebrar o dedão, isso vai estragar a porta, e você vai ter outros problemas. Então, o primeiro passo, eu acho que é perguntar a nós mesmos, se isso está me afligindo, por que é que isso está me machucando? Quando nós temos o problema e nós decodificamos o que é que ele nos está indicando, nós perceberemos que se tivermos paciência, se tivermos a ação voltada para equacionar em nós aquilo que está frágil para o enfrentamento daquele obstáculo, nós nos tornaremos mais fortes. E quando nós estivermos mais fortes, já não precisamos mais do problema. Então, eu acho que a partir daí a gente tem já bastante coisa para poder pensar sobre essas aflições que nos desafiam as nossas manias, a nossa preguiça, a nossa inércia, ou os nossos sonhos, que às vezes são até irreais, não é? São expectativas, mas que a gente pergunta, será que se aquilo que eu quisesse realmente tivesse acontecido, eu seria feliz? Eu já encontrei uma pessoa, uma vez, que na escola, ela amava uma moça muito bonita da classe. Adorava, tinha uma paixão daquelas de morrer. E a menina não queria nem saber dele, né?
ele ficou frustrado, ficou muito frustrado. Aí eles cresceram, cada um foi para o seu lado, ele se casou. E passados 25 anos, mais ou menos, um dia ele estava andando pelo shopping e ele encontra aquela moça que foi sua paixão colegial. Ele encontra aquela moça. E olhou assim de longe, achou estranho, mas quando foi se aproximando, confirmou que era ela, apesar de todos estarem mais velhos. E então, ele, quando viu a moça, ele falou assim, ai, Senhor, graças a Deus que você não ouviu as minhas preces. A moça estava numa cadeira de roda, ela tinha sofrido um derrame cerebral e ela era empurrada por alguém que eventualmente tinha sido marido dela e que agora tinha o ônus de cuidar daquela moça, que era linda. E o rapaz ficou assim agradecido a Deus, porque certamente se ele tivesse estado na condição que ele tanto sonhava, seria ele hoje quem teria que cuidar daquela moça, que era linda e que já não era mais tão bonita como jovem, não é? É apenas um pequeno exemplo a respeito de como nós precisamos entender essas aflições e tirar bom proveito delas. Que legal, tivemos aí a primeira reflexão trazida pelo André Luiz, né? Queremos agradecer a muitas pessoas que estão assim nos nossos canais aqui manifestando, se agradecendo, né, André? O número é enorme de pessoas. Muito obrigado por nos acessarem, né? Aceitarem o convite de participar. Oi, Maria? Compartilhem. Compartilhem, claro. Está muito obrigado pela essa audiência aí que estão conosco nesse encontro, né? Então, nós gostaríamos agora, para dar sequência, a próxima pergunta, só para lembrar os que nos acessam ou nos acessaram agora. Esta é uma live, né, logicamente, do Evangelho no Lar, promoção da União Municipal Espírita, e hoje estamos com um convidado especial, André Luiz Ruiz e Solange Godoy, e estamos fazendo no formato de perguntas. O tema, Bem-aventurados os aflitos, lá do capítulo 5. E para fazer a próxima pergunta, nós queremos convidar o nosso amigo Valdir da Rosa, traga-nos a sua pergunta. Boa noite, meus amigos. Boa noite, André. Uma alegria muito grande, André, em recebê-lo na nossa live. A pergunta que eu gostaria de fazer, qual seria a regra básica para nós entendermos a aflição como uma oportunidade de evolução? Eu vou te dar uma resposta que também o Livro dos Espíritos nos dá. Lá nós vamos ter uma mensagem que, entre os que estão identificados nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, está o Espírito Sócrates. E lá na parte final do Livro dos Espíritos, uma das respostas que nos dão os espíritos superiores é que um sábio da antiguidade já o disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecer a si próprio é uma arte. Ainda mais em uma época onde as pessoas estão a cada dia mais iludidas com relação a elas próprias, tentando viver personagens, tentando ter uma atividade social na qual elas possam se sentir espelhadas e reconhecidas pelos outros. Então, nós vivemos em um período, esse é o período da Terra toda, não é só nosso, do Brasil, do mundo todo, em que as pessoas vivem disfarçadas para serem aquilo que elas não são, para serem reconhecidas por outros que vão dizer que elas são bonitas sem que elas sejam, e elas se esquecem de olhar para si mesmas, na sua autenticidade. Então, as pessoas geralmente passam muito tempo, muita energia consumida para fazer de conta que são aquilo que não são. E se alguém descobre essas pessoas, ou elas entram em depressão, ou elas atacam os que as descobriram de uma forma como se fossem seus inimigos. Há um ditado oriental que costuma dizer o seguinte: nós devemos aprender a escutar as verdades, mesmo quando elas não sejam ditas por um papagaio. E isto não é ofensivo, mas representa para nós
um desafio para o orgulho. Então, quando Sócrates enaltece essa necessidade de conhecer a si mesmo, e os espíritos repetem isso no Livro dos Espíritos, é um chamamento a que nós abdiquemos desta visão, desta fantasiosa maquiagem que o orgulho nos coloca, para que nós sejamos admirados pelos outros, sem de verdade termos motivo para isso. É uma carreira, uma corrida atrás de reconhecimentos, sem que você se preocupe, que o ser humano se preocupe se realmente ele os merece, se ele realmente é aquilo. E isto faz com que nós nos iludamos. A regra básica para eu entender bem essa indagação seria: quando você se conhece, você sabe que aquele ponto seu é frágil. E uma vez que ele é frágil e você tem esse conhecimento, esta ciência, você saberá afastar-se daquilo que não é bom para você. Você saberá enfrentar o problema com redobrado cuidado, com redobrada vigilância. E você saberá usar sua vontade positivamente para fortalecer todas as outras virtudes que poderão te afastar daquela fraqueza. Então, com isto, uma vez que você detectou o inimigo, você sabe mais ou menos onde ele está, você sabe que forças ele possui e quais atitudes você deve tomar para, se você ainda não é forte o suficiente, não estar exposto aos ataques dele. Algumas pessoas, às vezes, saem da sala de passe e dizem assim para mim: ai, eu queria tanto parar de fumar. Só estou dando um exemplo. E aí eu pergunto assim: mas por que você não quer mais? Não, eu quero. Mas é que você está usando o verbo no tempo errado. Aí a pessoa fica assim, né? Eu queria, Aí eu digo para ela assim: por que você não troca? Você devia trocar por uma marca mais fraca. Mas trocar o cigarro? Mas eu vou continuar fumando? Não é isso. Faz o seguinte: essa marca que você está fumando é uma marca muito forte. Sabe por quê? Porque ela sai lá do boteco, o maço vem andando pela calçada sozinho, ele entra na sua casa, toca a campainha, e quando você abre a porta, o maço já pula um cigarro na sua boca aceso, e ele fica jogando fumaça para dentro de você. Esse cigarro é muito forte. Você precisa trocar por um cigarro mais fraco. Esse cigarro mais fraco, ele não vai ter força para sair lá do boteco, lá do local onde você vai comprar. Então, ele não vai te incomodar, se você realmente quer parar. Então, as pessoas começam a perceber que a verdade para elas dependerá delas. As aflições serão reduzidas se a pessoa tiver uma atitude, se ela não é capaz de fazer frente, se ela tem maço de cigarro em casa e ela vai lá que nem cachorro que esconde osso e procura o maço que ela escondeu debaixo, dentro do freezer, para fumar, então ela tem que acabar com esses maços e nunca ir de novo até lá buscar outro. Porque são as nossas ações que vão trazer esse malefício para nós. Então, quando você se conhece, você sabe onde estão suas forças e suas debilidades. E se for honesto conosco, se a gente for honesto conosco mesmos, nós saberemos atuar sem nos gabarmos de sermos poderosíssimos e sem nos acharmos imprestáveis. Porque todos nós temos equívocos, mas temos virtudes. Então, vamos lutar para que as virtudes melhorem dentro de nós, sem depender da vontade, do elogio dos outros, e tendo esta consciência, nós teremos paz. Ah, mas eu errei, não devia ter fumado, fumei. Ah, ok, já errou. Agora, levanta e não fique chorando por aquilo que passou, vai em frente. Não perca o seu tempo em lastimações. Atue como seu melhor amigo. É assim que eu entendo isso. Não sei se a Solange quer comentar alguma coisa. Não. Frente. Se você puder comentar, eu comento. Então, comenta. Que legal, muito bom. Muito legal, muito bom. Estamos nesse momento de reflexões e de comentário do tema Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo do nosso evangelho que estamos fazendo nesta noite, que é o evangelho número 65, realizado pela União Municipal Espírita de São Borja, com vários parceiros, que nós já agradecemos no início.
Nós vamos fazer uma pergunta aqui, vamos quebrar o protocolo. Solange, comente um pouquinho sobre o seu trabalho na pitoptografia, o desenho mediúnico. Nós estamos curiosos aqui, porque a nossa colega Cibele também atua nessa área. Fale-nos um pouquinho do seu trabalho, Solange. O trabalho da pintura mediúnica é um trabalho simples, em que a espiritualidade traz, através do nosso intermédio, as ideias, as imagens, as telas do plano espiritual. Então, eles já trabalham conosco há mais de 20 anos, né? Em torno de uns 20 anos, mais ou menos, nós já temos esse trabalho lá na Sociedade Beneficente Bezerra de Menezes, e, enfim, é um trabalho que é muito gratificante. Os espíritos é um grupo grande de espíritos, de artistas do plano espiritual, e cada um com o seu estilo, cada um de uma época diferente, e eles procuram sempre estar nos intuindo, né, e gostam muito da possibilidade de pintarem, de trazerem, né, a público, de trazerem para as pessoas as suas ideias. Então, é mais ou menos isso, né? Esse quadro que está atrás de você, foi você que fez? Esse é um quadro que eu fiz, porque quando eu comecei com a pintura mediúnica, eu não tinha nenhuma noção de pintura, né? Era muito rudimentar. Mas depois, com o tempo, e até mesmo por orientação da espiritualidade, eles sempre me pediram que eu fizesse desenhos, que eu aprendesse sobre a mistura de cores, sobre algumas técnicas de pintura. Então, eu sempre busquei aprender e me melhorar, né? Mas depois de alguns anos fazendo a pintura mediúnica e através também desse estudo, eu acabei aprendendo e eu pinto também. Então, tem alguns trabalhos que são meus, são pessoais. E esse que vocês estão vendo aqui atrás é um trabalho meu, de flores, é um trabalho pessoal, não é da pintura mediúnica. Eu, inclusive, quando vou pintar, eu faço as minhas orações e peço, gente, esse trabalho é meu, por favor. Então é isso. Que lindo. Esse Mona Lisa. Muito querido, assim, foi feito com muito, muito carinho, porque foi a Mona Lisa e através de Leonardo, que para mim né, para todos nós, acho que é um espírito muito especial. Então, quando ele realizou, para mim foi algo muito, muito tocante. E sempre com aquela preocupação de poder ser um instrumento melhor, né? De ter condições deles me utilizarem para fazer o que eles desejam. E aí a gente tem noção da nossa da distância enorme entre nós, que tentamos colocar alguma coisa, né? Que eles, através de nós, tentam fazer alguma coisa que tem a ver com o que eles gostariam de passar, né? Sem muita interferência do médium. Então, eu sempre peço muito isso a eles. E essa tela, uma vez, esteve no nosso leilão de pintura mediúnica, não é? E aí, nós tivemos que comprar essa tela que ela tinha pintado. Mas, senão, acho que porque ela não ia dormir se ela não ficasse com a tela. E o André é bem orgulhoso com a esposa. Que legal, gente, que legal, maravilha. Mas muito bom, né? É importante saber disso, né? Dessa atividade, que são poucos os trabalhos bem elaborados de médiuns que trabalham com a fotografia, que é o desenho mediúnico, mas popularmente que se fala. Então, parabéns pela tarefa aí, que legal mesmo, né? Em breve, agora, quando passar esse momento, né, da pandemia, a gente quer convidar o casal para vir até o Rio Grande do Sul, aqui na nossa região. Aí você vai trazer as suas telas e fazer a pintura com a gente aqui, tá bom? No frio! No frio, eu não vou no verão, hein? Inclusive, Pedro... No frio. Vamos te trazer em julho, viu? Isso! Julho, aí você vai ver o que é frio. Ótimo! Né, Lúcio? Vai ser frio mesmo, né? Ele vai isso aí. Isso é verdade.
quando tem a pintura mediúnica lá, aqui em Campinas, na nossa casa, nós fazemos a transmissão também, ao vivo. A gente faz uma live, praticamente. Nós temos um site da pintura chamado pinturaespírita.com.br. E lá estão todas as telas que foram pintadas ao longo destes anos, estão disponíveis lá no nosso canal Pintura, no YouTube, não, no site, né? No site pinturaespírita.com.br. Ótimo. Eu tenho aqui uma cópia de Picasso, de uma das cópias, na verdade, que eram vendidas lá na comunhão. Eu tenho também. E uma coisa muito interessante que a Solange falou é que para quem faz a pintura mediúnica, exercita esse trabalho, né, que os irmãos nós somos um instrumento para que eles possam fazer, é o aperfeiçoamento, e eles realmente nos cobram muito isso, que a gente possa sempre se aperfeiçoar, para que eles possam transmitir de forma mais tranquila, mais facilmente, o que eles têm que fazer. É isso mesmo, Cibele, isso aí. Que legal. Então tá, meus amigos, vamos continuar apertando o André Luiz daí. Vamos chamar o Lúcio Monhoso, que tem uma pergunta pesada, é isso, Lúcio? Ou eu já te chamei? Não, isso aí. Não me chamou, não. Então é com você, meu irmão. Quando o André vier estar conosco aqui no inverno, vamos fazer um carê para eles, né, Pedro? Ótimo! Eu prometo que eu faço um carê para ele. O é uma Lúcio comida faz um indiana. carê maravilhoso, maravilhoso. Eu não sei o que é isso, mas eu aceito. Tá bom. É uma comida indiana, ela é de origem indiana, essa comida, e ela é propriamente para esse período frio. Ah, que bom. O André Carlos depois poderia deixar na tela a sugestão da pinturaespírita.com.br, desse site, que aí alguns irmãos podem acessá-los, né? André, aproveitando, teve uma que está nos acompanhando a live, fez um questionamento mais ou menos parecido com o questionamento que eu vou lhe fazer. Como os desequilíbrios de origem psicoemocional que derivam das nossas aflições acabam nos afetando no transcorrer da nossa vida? Bem, quando nós não entendemos o porquê estamos passando por determinados problemas, nós vamos nos deixar levar por situações de depressão, por revoltas, por insatisfações variadas, por estruturas de recalques que a gente fica querendo ser aquilo que a gente não é ou não foi capaz de ser. E isso, naturalmente, não resolve o problema. Isto gera um reforço dos nossos defeitos. Daí ser fundamental que quando nós estivermos diante de uma aflição, não importa qual ela seja, que nós saibamos escolher um outro tipo de resposta. Ao invés de colocarmos-nos na condição de vítimas, nós adotarmos uma postura que seja construtiva a partir daquilo que aquela dificuldade está querendo nos ensinar. Quando eu falo desse tema, e eu agradeço muito a pergunta, porque ela nos dará essa chance, eu me recordo sempre de um filme que tem o título Música do Coração. Esse filme não foi muito famoso, porque era um bom filme. Já estávamos na época em que os filmes, que para terem fama, precisavam ser bizarros, ou de violência, ou de sexo. Mas esse filme, Música do Coração, é um filme lindo, por quê? Porque ele começa com um trauma que uma mulher sofre quando o seu marido a larga com os seus filhos e a troca por outra, e vai embora. E ela, então, precisa sair daquela situação confortável em que ela se encontrava, cômoda, para ter que começar a trabalhar, para ter que sustentar a casa, para ter que ter força para vencer. E o filme inteiro demonstra esse processo de construção dela mesma, que estava assim acomodada lá como dona de casa. Ela se permitia isso porque tinha um companheiro
que estava fazendo o papel de sustentar a família, de lhe dar o respaldo emocional, e ela, então, de repente, se viu privada disso por uma contingência natural da vida. E ao invés de ela entrar num estado de piedade, autopiedade, de autodestruição, talvez até pela situação de ser mãe e ter que dar seguimento à criação dos filhos, ela, e aliás isso é muito comum, nós vemos muito mais homens abandonando mães com filhos do que o contrário. E estas mulheres sozinhas, elas criam a família. Elas retiram delas mesmas uma força que elas não imaginavam que tinham. E este filme é uma prova muito linda, muito bem elaborada, porque me parece que é uma história real, inclusive, em que no final do filme, quando ela está indo para o clímax de todo o seu esforço, numa noite de gala, ela está no carro, num táxi, juntamente com a sua mãe, a avó dos seus filhos, costurando rapidamente a barra do vestido, um vestido de noite que ela não tinha muito dinheiro para comprar, ela consegue lá, e aí a barra está tendo que ser feita, ela está fazendo no carro, e aí ela diz para a mãe, ai, nossa, eu tenho que dar graças a Deus, e a mãe fala para ela, não, você tem que dar graças ao teu marido. O meu marido? É, porque se ele não tivesse te abandonado, você estava lavando louça até hoje, disse a mãe para ela. Mas, naturalmente, ela também tem que dar graças às suas próprias escolhas, não é? Então, dentro desta maneira de ver as aflições, nós criaremos problemas que vão piorar as aflições, ao invés de diminuí-las, se nós não tivermos uma atitude positiva diante desses fatos. Música do Coração. É um filme mais antigo, mas ele existe, você pode procurar. Eu falei dele faz uns 15 dias, no nosso estudo de quarta-feira, no Bezerra, eu citei este filme faz uns 15 dias. Obrigado, Lúcio. Obrigado. Tivemos, então, a pergunta do Lúcio, né? Já tivemos o outro comentário trazido pelo André Luiz Ruiz, e nós continuamos com as nossas questões relacionadas ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é o tema deste encontro, de número 65 do Evangelho no Lar Online, promoção da União Municipal Espírita de São Borja. Muito obrigado por continuarmos acessando-nos e online conosco. Nós gostaríamos de chamar o André Marchioro para que ele faça, então, o seu questionamento, a sua pergunta. Então, olá a todos. André Luiz, seja muito bem-vindo aqui. A minha pergunta tem relação ao ganho, né? Existe algum ganho com a aflição? O que a pessoa ganha com a aflição? Se existe, comenta para a gente. E como, na prática, os espíritos indicam caminhos para lidar com adversidades? Vou pedir desculpas porque eu estou com a criança bem pequena comigo aqui, está fazendo bastante barulho. Está participando do Evangelho. E olha, ela já serve para responder a sua pergunta. Desde o dia que ela nasceu, eu tenho certeza que ela se tornou uma aflição para você. Uma boa aflição, mas uma aflição para pai e para mãe. As mães costumam dizer que depois que os filhos nascem, elas nunca mais voltaram a dormir como antes. Elas nunca mais tiveram uma noite de sono, assim, aquele sono pesado, porque qualquer barulhinho, elas estão atentas, elas acordam. Então, as aflições desenvolvem em cada um de nós muitas coisas positivas. No caso da maternidade ou da paternidade, a responsabilidade, o devotamento, a autossuperação. Enquanto a moça é jovem, ela está solteira, ela se preocupa com o seu corpo, ela se preocupa com a sua aparência, ela quer ficar bonita, quer ser cobiçada, no mercado normal das emoções do mundo. Mas quando ela aceita ser mãe, ela admite trocar tudo isso por alguma coisa que vai deformar o seu corpo, que vai estragar a sua forma, que vai fazê-la ser uma outra pessoa com outras preocupações, vai trocar as amizades, vai mudar os ambientes, e isso faz muito bem para ela. Ela não troca isso pela vida que ela tinha de solteira, na maior parte dos casos. Então, é aquilo que, como disse, né, um velho epíteto
que nós conhecemos, que ser mãe é padecer no paraíso. Essa aflição natural, ela vai edificar o espírito. E há pessoas, André, há pessoas que são tão assim, pouco produtivas em termos de virtudes e valores na Terra, que talvez uma dos poucos méritos que ela tenha é ter dado à luz e criado um outro ser. Quando chega do outro lado da vida, que vai ser levado em consideração pela lei do universo. Então, as aflições possuem coisas muito positivas quando nós aprendemos a extrair delas estas boas coisas. Mas quando nós a usamos apenas como um anteparo, apenas como um escudo para justificar as nossas amarguras, nosso abatimento, a nossa irritação, o nosso nervoso, elas não nos fazem bem. Nós não as aproveitamos. E isto, para nós, é perder tempo. Então, o que os espíritos dizem? Quando no livro Paulo e Estevão, essa obra monumental do espírito Emmanuel, que é inesquecível, esse livro é maravilhoso. Eu desafio a qualquer leitor que faça a leitura deste livro e não chore. Quando Saulo encontra-se no deserto, às portas de Damasco, e vendo aquela luz intensa, muito mais intensa do que o próprio sol do meio-dia, ele cai do cavalo cego e começa a falar com Jesus. Ele pergunta, e conta-nos o livro, Senhor, que queres que eu faça? É a primeira frase que ele emite. E a resposta que está no livro é esta: não recalcitres contra os aguilhões. É uma frase literária, mas ela tem um significado, vamos dizer, mais popular. Não se oponha às coisas que te façam sofrer. Não teme, não seja renitente contra aquilo que te causa o sofrimento. Não recalcitres contra os aguilhões, tentando enfrentar aquilo que está te fazendo mal. Aprenda, posicione-se e siga adiante. Esse é o conselho que o Divino Mestre dá àquele que ele foi buscar, que era o seu mais encarniçado oponente naquela época, para tornar-se o representante da sua mensagem no mundo. Não recalcitres contra os aguilhões. Vão bater em você, vão tentar te matar, vão te cuspir, vão te condenar. Aceite. Enfrente. Não brigue, não ofenda, não agrida, mas aprenda, porque é justamente aí que você vai aprender a se tornar mais forte. E é interessante que depois que ele entra em Damasco, e ele passa aqueles 3 dias de escuridão na pensão, quando o Senhor envia o próprio Ananias, que ele estava buscando para matar em Damasco, para ir curá-lo através da imposição das mãos naquela estalagem, assim que ele volta a enxergar e encontra-se diante do homem que ele tinha ido matar. Veja só a prova que Jesus faz a Paulo enfrentar de verdade se ele realmente se mudou. Aqui está, eu sou Ananias. Você pode me matar se quiser. Aí o que acontece? Logo a seguir, Saulo quer ir dar testemunho na sinagoga, quer falar para os judeus que ele se converteu, aquela coisa toda. E o que fazem os judeus quando ele começa a falar? Se hostilizam, se arrepiam contra ele, o hostilizam e tramam a sua morte. Ele tem que fugir, descendo por uma das muralhas de Damasco, dentro de um cesto, no meio da noite, e ele vai se abrigar junto a um ente amigo de Gamaliel, um irmão de Gamaliel, um lugar onde está o seu velho professor, o sábio Gamaliel, lá no deserto. Ele vai encontrar-se com o seu destino para aprender, e a conselho deste velho Gamaliel, ele passa mais ou menos 3 anos recuperando no deserto as suas habilidades de tecelão. São os aguilhões. Ele precisava passar por isso. Então,
o conselho prático que os espíritos nos dão não diverge deste que Jesus deu a Saulo. Que nós aprendamos a entender as dificuldades, enfrentar com uma noção de crescimento espiritual e saber que quando nós tivermos aprendido toda a lição, o Senhor muda a gente de sala de aula ou de lição, para a gente poder crescer em outra área. Muito obrigado, André. Belíssima e riquíssima resposta, uma pergunta também muito legal do André Marchiori, uma resposta brilhante em cima da obra Paulo Estevam, sem dúvida, maravilhoso esta linha de raciocínio. E aproveitando, então, quero fazer uma pergunta a você, André. Nós viemos reencarnando, somos reencarnacionistas, viemos nascendo, morrendo, né? E aí há um sentimento sentimentos que vão se internalizando dentro de nós, né? E a aflição, André? Em que momento que você compreende, nas muitas vidas, que a aflição vai fazendo parte da nossa existência, como reencarnantes, né? Porque nós somos espíritos que vamos nos construindo. E a aflição, em que momento ela se internaliza? Já que na nossa essência somos criações divinas, partimos do átomo ao arcanjo. Qual a sua opinião? Em que momento você acha que a gente começa a sentir esse estado aflitivo? Bem, nós aprendemos na Lei de Progresso, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que primeiro nós precisamos desenvolver o progresso intelectual, para que depois, e não imediatamente depois, mas depois, nós possamos desenvolver o progresso moral. Não há progresso moral antes da inteligência discernir o que é o certo e o que é errado. E então, quando você compreende mais ou menos esse mecanismo, você observa que quando você tem um filho pequeno, aproveitando aí o exemplo do André com o seu pequeno, você define para ele certas coisas que eventualmente ele não vai gostar. Ele quer andar na terra, e você fala, não, não pode. Ele quer brincar com o barro, ele quer comer pedra, você fala, não, não pode, tira isso, não põe na boca. Ele vai ficar irritado, ele vai achar ruim, mas ele vai perceber que existe uma força maior do que a dele, que define coisas que ele não gosta, mas que devem ser obedecidas. E ele vai crescendo. Se ele for um espírito que tem a capacidade de entender os porquês, ele terá menos dificuldade de enfrentar isto. Aí ele vai chegar na adolescência, vai começar a negociar as coisas quando a sua inteligência já estiver melhor, já estiver mais capacitada. O pai começa a ceder a ele certa autonomia, porque ele já tem discernimento. Então você vê como o Livro dos Espíritos, de uma certa forma, reproduz o que nós fazemos com os filhos que Deus nos oferece. Porque também nós vamos aprendendo a criá-los. Não é apenas ensinar o filho, é aprender a como agir naquela inteligência. Até que chega um momento em que, rebelde ou não, o filho vai embora. E olha, uma coisa eu quero dizer, eu acho que não existe exceção. Todos os filhos e filhas, depois que crescem e saem de casa, até por raiva do seu pai ou da sua mãe, quando se tornam pais ou mães, começam a entender como seus pais eram sábios. Como seus pais tentaram preservá-lo. É só quando isso acontece é que o estado de maturidade da mente começa a se colocar no lugar do pai, no lugar da mãe. E eu já vi gente adulta, gente idosa, chorar de arrependimento quando se lembrava do trabalho que deu para sua mãe na condição de adolescente, de jovem, rebelde, de emoção, de arrependimento. Agora, se nós chegarmos lá no livro que estamos estudando, mas não no capítulo 5º, e sim no capítulo 3º, vamos ter lá mundos de expiação e prova. Nos mundos de expiação e prova, nós temos uma coisa muito interessante, que é a explicação de que, no planeta em que estamos, o planeta de prova e expiação,
só podem renascer em grupos, tipos de grupos, não é? 3 tipos de espíritos, em termos evolutivos. 3. Os primeiros são os espíritos primitivos. Eles têm ambiente ainda na Terra para renascerem nas primeiras encarnações depois que deixam o reino animal irracional. Depois vem os primitivos um pouquinho melhorados, que são os semi-civilizados. Estes 2 grupos, eles são espíritos que estão na Terra, mas como diz o Evangelho no capítulo 3º, eles não estão sofrendo aqui por expiação, eles estão em educação. Aquilo que a lei de progresso está informando. Primeiro vem a inteligência. Eles estão sendo educados através de certo, errado, de sofrimento, de perda ou de ganho. Eles não estão expiando na condição de culpas, de coisas erradas que fizeram. Estes 2 grupos não são espíritos em expiação. Só o terceiro grupo. E aqui o Evangelho nos coloca, porque se você não é um espírito primitivo, você que está nos assistindo, você não é um espírito que acabou de sair da selva, que ainda tem os impulsos de um crocodilo, de um leão, de um tigre, de um elefante, você já tem algo mais elaborado. Se você não é um espírito semi-civilizado, que seria um primitivo, um pouco melhorzinho, ou seja, se você já aprendeu a tomar banho todos os dias, a passar um perfuminho, passar desodorante, se você penteia o cabelo, os semi-civilizados não fazem isso. Basta você olhar a Idade Média, as civilizações que nós tínhamos no mundo naquela época, eles não tinham esses cuidados. Agora, se você já tem um certo domínio de técnicas como a escrita, a fala, as técnicas naturais da sua profissão, você também não é um espírito semi-civilizado. E se você não está nem no primeiro, nem no segundo grupo, você não escapa do terceiro. O terceiro tipo, que está também no capítulo, que me refiro no mesmo item, são os espíritos estrangeiros. Veja só. São espíritos que já viveram em outros mundos, de onde foram expulsos, por 2 motivos. Primeiro, porque eles eram renitentes no mal, recalcitrantes no mal, teimosos, burrinhos, aqueles chucros que só gostavam de fazer o que era errado. Esse era o primeiro motivo. Tiveram chances, foram à escola, receberam tutores que os educaram e eles não quiseram. E o segundo motivo é porque eles também eram uma causa de perturbação para os bons. Uma parte da comunidade onde eles estavam já tinha melhorado e eles estavam atrasando, estavam incomodando aqueles grupos que já estavam melhores. Então, este terceiro grupo foi retirado de lá e foi mandado para a Terra em um processo de missão de ajudar os outros 2 grupos anteriores a melhorar. Mas, é claro, agora estão em expiação. Então, a expiação, neste caso, como um sofrimento que nos incomoda, atinge esse estágio, Pedro, quando nossa inteligência já pode atender a esse discernimento. O que é certo do que é errado. E quando a gente não aprende por bem, é a aflição que vai nos ensinar. Nós poderemos aprender sem sofrer. Basta ter vontade, basta ter curiosidade, basta ir atrás de estudar, pesquisar, ir construir o seu saber. Mas a gente, se a gente não tiver alguma coisa nos incomodando, a gente acaba, deixa para amanhã, hoje está frio, está chovendo, depois eu faço. Portanto, quando a gente vai estar com consciência da aflição, é justamente quando nós já entendemos o mecanismo e a vida nos coloca agora para testar cada uma dessas circunstâncias. É já um sinal de evolução, não resta dúvida. Os espíritos que foram colocados aqui como exilados, eles já são mais evoluídos que os espíritos primitivos e semi-civilizados. Agora estão sendo chamados a mudar o foco, mudar de foco, sair da condição de irresponsáveis e começar a pensar, puxa vida, isso não é tão bom. É aquilo que, por exemplo, a questão 916 do Livro dos Espíritos nos responde.
Se você vai na questão 916, você vai encontrar Kardec perguntando aos espíritos que parece que o mal, longe de terminar, se torna cada vez maior na sociedade que nós estamos. E os espíritos respondem, falando sobre o egoísmo, não é a questão que fala do egoísmo. E os espíritos respondem, quanto maior o mal, mais ele se torna hediondo. Era preciso que o egoísmo fizesse muito mal para fazer compreender a necessidade de extirpá-lo. É a fase em que nós estamos agora. A inteligência precisa aprender que o sofrimento que ela escolheu para ela mesma é muito ruim. E a única forma de não sofrer é escolher outras coisas. Então, eu acho que desta maneira, Pedro, nós teremos condições de dar seguimento a esse progresso, a essa mudança que o universo nos concede. Agora, isso não significa que quem não fizer essa mudança deixará de existir, vai ser jogado no fundo do poço. Não. Só que ele vai ter que mudar de sala de aula, vai ter que ir para uma outra escolinha, uma escolinha mais atrasadinha, onde ele talvez se arrependa de ter sido rebaixado de ambiente vibratório. Ok? Obrigado, Pedro. Desculpa falar muito. Capaz. Excelente uma resposta, com bastante fundamentação doutrinária, muito bom, fantástico, André, a sua reflexão, a sua análise sobre essa questão. E nós gostaríamos novamente de relembrar aqueles que estão nos acessando agora, os que entraram agora nesse momento na live, agradecer também a este público que fora do país, né? Tem vários ali nos dando, nos acenando, pessoas do México. O Vitor Hugo do México, companheiro nosso, muito querido, grande abraço para ele. Está nos acessando nesse momento ali. E um abraço para todos, né, que estão nesse momento. Este é um evento que é regular, ou seja, estamos fazendo todas as noites, às 65 encontros, sempre às 21 horas. É o Evangelho no Lar, né, que estamos procurando levar nesse momento que muitas casas espíritas no Brasil, infelizmente, estão com as suas atividades suspensas temporariamente. Então, as lives, então, por isso estão sendo realizadas. Nós gostaríamos de convidar a Cibele Calazans, nossa companheirinha, para trazer a sua pergunta. Obrigada, Pedro. Eu gostaria de perguntar para o André e para a Solange, se ela quiser também contribuir, por que nós demoramos tanto para despertarmos, nos percebermos de que nós somos uma realidade espiritual? Geralmente isso acontece no final da nossa existência encarnatória, e às vezes nem assim alguns percebem, né? Ou naqueles momentos mais difíceis é o que esse despertar acontece. Por que nós precisamos disso? Ou muitos também nem sequer conseguem se aperceber disso. Bom, Cibele, essa sua pergunta nos poderia abrir um leque de caminhos. O que eu acho interessante a gente ressaltar é o seguinte: nós temos Jesus e temos, antes de Jesus, no mundo conhecido cristão, nós temos os mandamentos. Se nós somarmos, né, nós temos os mandamentos ensinando o homem a ser mais disciplinado muito tempo antes de Jesus. Moisés está mais ou menos 1.500 anos antes do Cristo. Então, temos 1.500 anos de Moisés, depois temos todos os profetas, depois temos Jesus, que vai sintetizar Moisés e espremê-lo para tirar a essência. E temos mais 2.000 anos. E então você observa que se nós não tivéssemos a reencarnação, não teria sentido que os espíritos tivessem que fazer periodicamente esses recalls, né? Vamos chamar assim. Esse chamar para dar um ajuste. Por quê? Porque se aquele espírito do tempo de Moisés morreu e nunca mais vai voltar, os que chegaram depois também não têm o conhecimento de Moisés, teríamos que repetir Moisés a cada período. Agora, como nós temos, então, a reencarnação, que vai trazendo esse grupo de espíritos para a escola,
e em cada época um novo professor vem e ensina um pouco mais, é natural que nós entendamos que esse é um processo que vai crescendo, vem crescendo num tempo que não é o nosso, é o tempo de Deus, como os evangélicos gostam tanto de falar. Se você pegar o Velho Testamento, o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo vem lá, eu não vim destruir a lei. Entre nós, os espíritas, se nós pararmos, e eu fiz esse teste no nosso centro, no dia que eu fiz essa palestra, e pegássemos um papel agora, e escrevêssemos os 10 mandamentos, nós não saberíamos. Nós não saberíamos de cabeça. Não teríamos uma noção precisa. E aí você pensa assim, mas é que agora eu sou espírita, eu não sou católico, eu não sei dos mandamentos, porque eu não vou ler a Bíblia, eu vou ler o Evangelho do Espiritismo. E aí, qual é o primeiro capítulo do Evangelho do Espiritismo? Aquele que Jesus diz que ele veio cumprir os mandamentos. E ele traz os mandamentos. E a gente não lê, não guarda, porque de verdade eles não são importantes para nós. Mesmo tendo já ouvido esses mandamentos milhares de vezes ao longo de todas as nossas reencarnações. Se nós lermos os mandamentos que estão no capítulo 1 do Evangelho e considerarmos as negativas, os nãos, vamos aprender que há 18 nãos em 10 mandamentos. É um esforço dos espíritos em restringir aquela postura leviana dos homens, ingênua, por causa do seu primitivismo, dando-lhe uma linha mestra, dizendo, não saia daqui. Sair daqui é se comprometer. Então, era preciso chamar isso de mandamento de Deus. Mas nós nos esquecemos deles. Nós não sabemos guardá-los. Quando muita gente guarda não roubar, não matar, não cobiçar a mulher do próximo, não adulterar. E os outros? E justamente neste primeiro capítulo, Kardec traz a afirmativa de Jesus que ele veio cumprir esses mandamentos. Se nós não entendemos quais são os mandamentos, não entendemos o que Jesus veio cumprir. E isso faz com que as pessoas que estamos vivendo ao longo destes 3.500 anos, mais ou menos, entremos nas igrejas de todos os tipos para achar que apenas a nossa presença física é suficiente. E isso faz parte de um plano. Quando o Cristo veio e disse, olha, eu não posso dizer tudo agora, mas eu vou pedir a meu Pai e ele enviará um Consolador, o Espírito de verdade, que vai recordar tudo que eu falei e vai ensinar outras coisas. Por que ele falou isto? Porque ele sabia que nesse meio tempo muitas coisas iam ser adulteradas. E como um instrumento de envolvimento da ignorância da massa, um plano ardiloso, concebido por entidades trevosas, muito típicas do planeta Terra, onde nós estamos, gerou toda uma transformação da mensagem pura de Jesus, desses mandamentos que foram resumidos em apenas 2 pelo Divino Mestre, em um conceito tortuoso de regrinhas, segundo as quais, se você cumprir aquilo, você vai para o céu. E se você não cumprir, você vai para o inferno. Então as pessoas, porque é muito mais simples, passaram a achar que, desde que o padre dissesse, desde que o sacerdote dissesse, desde que o líder religioso a absolvesse, ela estava numa boa. Então começamos a comprar as absolvições, começamos a fazer negócios, começamos a achar que dentro da igreja podíamos ser uma coisa e fora da igreja podíamos continuar a fazer as mesmas coisas erradas. Por causa da nossa preguiça mental em assimilarmos como essência esta postura. Porque a religiosidade, ao longo desses milênios no Ocidente, em boa parte, ela foi substituída por um religiosismo, um ir à igreja, um ir ao centro espírita, um aplicar o passe, um receber 2, 3 espíritos por semana, e isso é tudo. Dessa maneira, nós nos iludimos, porque nós não nos conhecemos a nós mesmos. Por isso, Cibele, tarda tanto na nossa visão agora. Mas o que acontece é o seguinte, a Gênese
de Kardec, no capítulo 18, vai nos explicar que nós estamos exatamente neste período. Passados quase 4.000 anos deste esforço educativo, chega o momento da prova final. Da prova, o exame final, que é onde nós estamos agora. Os que aprenderam, os que puderam aproveitar esse conhecimento de 4.000 anos, mais ou menos, melhorando-se, vão poder... Ai, passei, ainda que raspando, mas passei. Os que não passarem, continuarão a existir e vão se arrepender da preguiça, do tempo que eles perderam em ambientes menos avançados, onde eles terão o choro e o ranger de dentes para voltar com saudade a se esforçar para retornar para a Terra um dia. Então, essa demora para nós parece que individualmente continua acontecendo por nossa inconstância da capacidade de nos analisar. Porém, espiritualmente falando, os espíritos superiores estão empenhados em nos transformar faz muito tempo e têm feito boas coisas. Se nós olharmos para a nossa sociedade atual, em termos de progressos fraternais, nós somos bem melhores do que eram os homens do tempo de Moisés, no mundo todo. Como instituições, como esforços coletivos, como generosidades fraternas, como respeito ao próximo, já há um avanço grande. A questão é a gente saber se individualmente nós queremos estar preparados. Porque tem muitas coisas que iludem os espíritos levianos, não é? Os espíritos levianos, os espíritos imperfeitos, como nós todos, gostamos de ficar brincando. Então é o videogame, é a TV, é o filme, é o passeio, é isso. E você deixa todas as coisas importantes para perder seu tempo em coisas não importantes. E não é por falta de orientação dos espíritos. Então, nós não deveremos nos lamentar, nós deveremos prestar atenção naquilo que qual é a velocidade com que estamos fazendo as coisas? Quando chegamos no Livro dos Espíritos, lá, nas paixões, a pergunta 909 diz assim: o homem poderia vencer sempre suas más paixões, suas más tendências pelos seus esforços? E os espíritos respondem sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Quão poucos de vós fazem esforços? Quão poucos? Obrigado pela pergunta, Cibele. Agradecemos muito. Que legal. Para aqueles que estão nos acessando ou estão nos assistindo, lembrando que daqui a pouco nós teremos, sim, a irradiação, as preces de irradiação e o passe espiritual à distância, tá? Daqui um pouquinho já entraremos na fase das preces. Antes de eu passar para a Mari, nós gostaríamos de pedir para o André Marchioro para que divulguemos algumas telas, né, que vai mostrar as atividades do André Luiz Ruiz. É isso, André? Isso, eu deixei com o André 3 slides para ajudar as pessoas que estejam interessadas em alguns temas que falam sobre as aflições que nós estamos vivendo e que nós fizemos palestras mostrando para as pessoas uma outra maneira de encarar estas questões de uma forma mais lúcida do que aquilo que a televisão está mostrando. Então, eu ressaltaria na primeira tela os endereços onde as pessoas podem encontrar essas palestras estão abaixo, ó, o youtube.com/TV Alvorada Espírita, nós temos 2 canais, mas essas palestras você encontrará no canal número 2. A primeira que eu gostaria de dizer é do coronavírus mental. Nós lemos o último capítulo do livro Evolução em 2 Mundos, do Espírito André Luiz, e explicamos, passo a passo, o que André Luiz fala a respeito da saúde, inclusive na questão da importância da mente neste processo. Depois nós temos algumas palestras. Põe de novo o slide para mim, André, por favor. Olha, eu recomendaria o coronavírus descobrindo os verdadeiros inimigos, parte 1 e parte 2, você vê ali à direita. E também, olha, estar consciente para saber agir, que é a última palestra que fizemos agora na quinta-feira.
e a família na construção do destino do espírito. Em todas estas 5 palestras que vocês estão vendo aí, vocês vão encontrar orientações do mundo espiritual e do evangelho a respeito dos momentos em que nós estamos para converter as aflições que nos empurram goela abaixo em outro tipo de construção para a nossa própria evolução. Então, esse seria o primeiro slide, que tem ali embaixo os endereços respectivos. O outro slide, na sequência, é o nosso canal do Espírito da Letra. Nós temos também no YouTube o Espírito da Letra, é o segundo link ali embaixo. Nós analisamos as obras do Espírito André Luiz e já fizemos isso com 7 livros, lidos e comentados em todos os seus capítulos. Então, com os sinônimos das palavras difíceis, e ele está sendo muito, muito acessado por muitas pessoas que querem aprender as obras de André Luiz, mas que às vezes não tem tempo de ler, então ela fica ouvindo. Põe lá, vai lavar louça, põe lá, vai passar roupa, põe lá, vai fazer algum outro trabalho, e ela vai ouvindo e vai entendendo as coisas que o Espírito André Luiz nos revela, e que às vezes a pressa não deixa a gente aprender, porque a gente passa meio por cima. E o que é legal também é que a gente recebe notícia de vários companheiros que reúnem os amigos ou fazem reuniões pela internet mesmo para estudar esses livros. Então, acho que é bem... Centros espíritas, grupos espíritas. É super interessante. O pessoal gosta muito de fazer um estudo em grupo. E o estudo do Livro dos Espíritos, que é o terceiro slide, nós fazemos também, além de fazê-lo toda quarta-feira ao vivo na nossa instituição, você vai ver aí, nós temos o estudo do Livro dos Espíritos no nosso programa Espiritismo Sem Mistério, que eu e a Solange fazemos, lá no YouTube da TV Mundo Maior. Na próxima terça-feira, depois de amanhã, nós vamos apresentar a reencarnação do Segismundo com imagens. Livro Missionários da Luz, capítulo 13. Atendendo aquilo que o Livro dos Espíritos, a temática, está oferecendo, a reencarnação no mundo físico, não é? A gente está falando do retorno à vida corporal. Isso mesmo. E por isso a gente está abordando essa questão da reencarnação. E essa história do Segismundo, ela é muito rica para a gente, porque narra toda uma trama em que Segismundo quer reencarnar, precisa do auxílio dos pais, mas ele enfrenta algumas dificuldades. E aí não dá para contar a história aqui, mas vale a pena assistir, porque nós vamos assistir, inclusive, como o André falou, com as imagens. São desenhos muito bem feitos e que narra essa história de Segismundo, narra, inclusive, a história do livro Missionários da Luz. É o projeto Imagem. E esse livro nós já fizemos também com as imagens no Espírito da Letra. Você pode acessar e vai ter todos os capítulos lá para vocês poderem enfronhar mais profundamente na história. Obrigado, viu, André? Obrigado, Pedro, por nos permitir fazer essa indicação. Que maravilha, que belo trabalho, conhecimento, informação. Parabéns ao casal André Luiz e a Solange, é um presente para todos nós, né? Esse esforço monumental que vocês fazem, né, para estudarem e nos entregarem todo esse material riquíssimo, que eu tenho prazer de acompanhar. A Mara, inclusive, costuma participar dos teus grupos de estudos, viu, André? E, André Luiz, nós também, inspirado nesse teu trabalho, eu coordenei o grupo de estudos nos 7 primeiros livros ali, as obras de André Luiz, né? A gente estudei até entre a Serra e o Céu, todas as obras até ali. A gente depois aí veio esse problema da pandemia. Mas nós vamos lançar dentro de umas semanas um novo livro, Os Domínios da Mediunidade. Vamos dar sequência. Sim. Perfeito. E essa sua abordagem nesse livro, Evolução em Dois Mundos, isso é uma preciosidade, que é uma das obras mais complexas que eu considero das obras de André Luiz, né? E é uma riqueza poder você extrair essas informações e compartilhar conosco. Também lembrarmos aos nossos espectadores, internautas, que na cidade de São Borja nós dispomos da TV Mundo Maior, 18.1, onde vocês podem assistir
o André Luiz e a Solange, né? No canal aberto, 18.1, né? E também na Rádio Boa Nova, 92.1, né? Que está disponível na cidade de São Borja e Santo Tomé, Argentina. Então, Santo Tomé, Argentina, todo mundo tem acesso à TV 1 Maior e à Rádio Boa Nova, a única cidade no Rio Grande do Sul que tem a concessão oficial e a outorga oficial para a transmissão da TV 1 Maior e da Rádio Boa Nova. Então, isso é uma alegria para o nosso município. Isso mesmo. É uma alegria para nós, viu? Eu acho que nós somos muito devedores, viu, André? E aí tiveram que dar tudo isso para a gente se mexer, né, cara? É isso mesmo. Eu acho que é isso, viu? Eu gostaria de passar a palavra à Mari, que ela fará uma pergunta para você, tá bem? Ou para você, né? Que bom, que alegria tê-los conosco. Nós somos fãs de vocês, eu e o Pedro aqui, tá? Obrigado pelo seu mau gosto, Mari. Olha só, eu não ia fazer a pergunta, porque na realidade você já respondeu. Mas como eu vi que tem um internauta aqui, o Rafael Ramires, que fez a mesma pergunta que eu tinha preparado, eu resolvi fazer ela. As pessoas que não aceitam suas aflições ou provações, elas estão estacionadas no progresso espiritual? Bem, nós vamos voltar à lei de progresso. Lá na lei de progresso, nós temos a indagação que Kardec faz se a gente tem o poder de impedir a marcha do progresso. E os espíritos respondem que não é possível impedir que o progresso aconteça. Nós progrediremos com a nossa vontade, apesar da nossa vontade e contra a nossa vontade. E eu costumo considerar a lei de progresso, dentre as leis que o capítulo, o livro, na parte 3, nos apresenta, a mais importante e a mais incisiva dentre todas. Porque você encontra na lei de progresso, inclusive, o poder de superar o seu querer. O seu livre-arbítrio da lei de liberdade não tem o condão de impedir o progresso. Portanto, o progresso vai acontecer naturalmente com a nossa participação ou contra a nossa participação, o que os espíritos chamam de pela força das coisas. Certamente que pela força das coisas nós vamos sofrer mais. Se nós tivermos sabedoria para aprender que um muro é duro para a gente poder rompê-lo com a cabeça, talvez a gente aprenda a construir degraus com outras pedras e conseguir superá-lo. Vai dar mais trabalho, mas a gente sofre menos. Então, ao nosso querido irmão que você citou aí, que fez a mesma pergunta, nós sempre progrediremos. O que pode acontecer é que demore mais. Nós poderemos atrapalhar um pouco o andamento do progresso com as nossas escolhas erradas. Porém, nós estaremos sempre empurrados pela força das coisas a vencer as etapas que são necessárias para a nossa evolução. Todos nós fomos condenados ao progresso, inclusive a Terra. A Terra também, os mundos também estão condenados a progredir. Muito obrigado, Mari, e obrigado ao nosso companheiro, qual que é o nome dele? Rafael Ramires, que está nos assistindo pelo YouTube, Web Rádio Amigo Espiritual. Muito obrigado, Rafael. Um grande abraço para você também. Que alegria. Amiguinhos, agora a próxima etapa do nosso evangelho vai ser a parte das orações. Então, vou convidar o Valdir, né, para que ele nos conduza, né, tanto na irradiação quanto no passe espiritual. É isso, Sibeli? Vou pedir para o Valdir, não é, minha irmã? Nos solicitou isso. Então, pedir para o Valdir nos conduzir agora na irradiação, Valdir, e depois você já faz o passe espiritual junto, tá? Para depois, então, nós convidarmos a Solange para a sua prece de encerramento, tá? O microfone, Valdir.
Queridos e amados irmãos, elevamos então os nossos pensamentos à fonte do eterno bem, da bondade, que é o nosso Pai Criador. Esse Pai que nos ama e que realmente está ciente das nossas necessidades, das nossas aflições. Vamos colocar aos pés do nosso Criador as nossas súplicas, as nossas aspirações, e através da prece, para que ela possa subir, Senhor, até o teu coração generoso, como o perfume das flores, como os odores inebriantes dos bosques, sobem para os céus. Senhor, que o teu olhar de amor se volte sobre as nossas aflições, sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas chagas e feridas espirituais e materiais, Senhor. Que o teu olhar de amigo esteja sempre voltado, Senhor, para as nossas necessidades. Nos ajuda, Senhor, a vencermos a nós mesmos, a vencermos, Senhor, os nossos vícios, as nossas más inclinações. E nos auxilia, Senhor, no dia a dia, a fortalecer a nossa fé, a nossa convicção, Senhor, para cada vez mais entender e viver conforme as tuas leis. Pai de amor e bondade, permiti, Senhor, que a tua luz chegue a todas aquelas criaturas que estão em necessidade, nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, presídios, nas fazendas terapêuticas, ó Senhor, pela humanidade que sofre nos dois planos, Senhor, físico e espiritual. Nós te rogamos, Senhor, o teu auxílio, o teu amparo e o teu amor. E te rogamos também, Senhor, que possamos receber dos nossos mentores espirituais nesse momento o nosso passe espiritual. Que essas energias benfazejas, ó Senhor, se derramem sobre nós, trazendo-nos conforto, trazendo-nos equilíbrio, trazendo-nos, ó Senhor, o fortalecimento que precisamos, ó Senhor, da nossa fé. Que essa energia maravilhosa possa também fluidificar as águas, para que se torne medicamento adequado às nossas necessidades. Porque tu és, ó Mestre amado, o grande médico das almas. E nós, ó Senhor, humildemente, nos voltamos para ti, Senhor, te pedindo o teu auxílio para todos aqueles que estão em sofrimento, para as nossas dificuldades. Mestre de amor e bondade infinita, que se cumpra hoje e sempre a tua vontade e não a nossa. Que assim seja, Senhor. Após a prece de irradiação e o passe espiritual, agora dentro do Evangelho nós vamos fazer a prece de encerramento. E para concluir com a prece de encerramento, nós convidamos a nossa amiguinha Solange Godoy para que ela nos conduza nessa oração. Vamos aproveitar então essas vibrações, esse envolvimento que veio até o nosso lar, que quando elevamos os nossos pensamentos, nos conectamos às energias divinas e nós nos lembramos dos ensinamentos do Mestre, das suas palavras, quando disse que quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor nos envolve, nos ampara, vibra por nós de onde está, e nós abrimos o nosso lar, as nossas casas, e pedimos que o Senhor esteja conosco. Sentimos a presença amorosa dos amigos espirituais,
sentimos as suas vibrações tão queridas e doces, e agradecemos por tudo que recebemos de ti, por tudo que a vida nos oferta, porque apesar das dificuldades, talvez de momentos difíceis que estejamos passando, nós sabemos que o Senhor nos segura, nos ampara, nos dá força. E a nossa gratidão é eterna por estarmos vivos na terra, por termos o Consolador prometido, por termos o Espiritismo que nos auxilia tanto com suas leis divinas, que nos orienta, que nos dá força para atravessarmos todas as dificuldades. Obrigada, Jesus. Obrigada aos amigos espirituais que nos amparam, aqueles espíritos tão queridos dos nossos lares, que nos amparam, que tutelaram a nossa reencarnação, aqueles que nos guardam, como os nossos queridos anjos da guarda, assim chamados, a nossa gratidão por termos esses seres nos auxiliando sempre, e que tenhamos a força de seguir adiante, com a certeza de que o Senhor sempre está conosco, e que a nossa existência na Terra, nesse instante, e daqui para frente, seja uma existência ativa, uma existência de frutos, que possamos dar muitos frutos ainda. Que o Senhor nos auxilie a que sejamos teus instrumentos do bem na terra. Que nós não apenas vivamos a vida para nós mesmos, para os nossos familiares, mas que de alguma maneira nós, como teus instrumentos, possamos fazer o bem, possamos ser a fonte de amor, fonte de paz, fonte de auxílio a todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos. Que nós nos lembremos do comprometimento com o plano espiritual antes de reencarnar, porque cada um de nós tem uma missão na Terra, e que nós tenhamos a caminhada firme nessa estrada de amor e de luz que o Senhor nos ensinou. E assim, Mestre, depositamos aos teus pés a prece de Pai Nosso, encerrando carinhosamente e agradecendo por estarmos reunidos vibratoriamente numa família imensa, que é a família do Evangelho e do teu amor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Que assim seja. Muito, muito obrigado ao casal André Luiz e Solange, por estar conosco neste modesto e singelo trabalho que estamos realizando. Muito obrigado aos internautas que estiveram conosco nesta hora e meia, paciência conosco, mas foi delicioso, foi riquíssimo no termos de conhecimento, né? Uma audiência lá em cima, uma das maiores audiências por enquanto aqui, né, André? Tá lotadinho de gente, né? Recorde hoje. É impressionante. Oi, André. Carlos. Houve um recorde de audiência hoje, com certeza. Recorde de audiência. André Luiz Ruiz. Que legal, meu amigo, hein? Recorde de audiência na nossa live aqui hoje. Um grande abraço a todos. Estou preso em casa. Oi? É porque o povo está preso em casa, não tem coisa melhor para fazer. É porque vocês estão aí fazendo bem. Isso que é importante. Estamos juntos. Estamos juntos. Somos todos irmãos, né? Como a Solange falou muito bem na prece, né? Uma grande família do Evangelho. Que legal.
muito obrigado mais uma vez. Um abraço ao Valdir, a Janete, ao Lúcio, a Sibeli, o André, a Solange, o André. Um abraço. Obrigada por tudo. Um abração, com Deus. Até a próxima. Até. Boa noite. Tchau, queridos. Boa noite. Boa noite. Prazer.